Então, pessoal, eu estava vendo aqui que algumas pessoas da esquerda continuam indignadas porque algumas pessoas que, cara, não dá para você citar necessariamente que seriam apenas da direita, né? Que não haviam comemorado a conquista da atriz Fernanda Torres lá no Globo de Ouro, onde ela havia ganhado uma estatueta por conta do filme Ainda Estou Aqui. O pessoal continua dizendo que, mas as pessoas, né, como um todo, elas deveriam parabenizar a Fernanda Torres porque foi um prêmio a favor do Brasil, né, todo brasileiro deveria bater palma, blá, blá, blá. Eu acho que até seria compreensível esse pensamento, né? Tem gente que está indignada por conta de que, mas o pessoal direitista aí, ele deveria colocar a mão na consciência. Por quê? Porque a Fernanda, ela não estava representando necessariamente as pessoas da esquerda, né? Porque, não sei se você se lembra, mas o filme, não sei se você se lembra não sei se você sabe, mas o filme Ainda Estou Aqui, ele conta a história de uma família que havia sido prejudicada na época da ditadura militar, né? Inclusive o patriarca lá, ele havia sido torturado, né? Isso aí eu estou tentando pegar de cor. Patriarca esse que era pai do escritor Marcelo Rubens Paiva. Aí então algumas pessoas acham que os direitistas estariam sendo insensíveis em deixar de lado essa conquista da Fernanda Torres, né? Mas é perfeitamente compreensível o porquê que o pessoal não está comemorando, cara. O porquê das pessoas não estarem ligando para isso aí. Não é apenas pela questão do filme se tratar de o pessoal tá falando mal da ditadura, né? Tá falando mal do regime militar. Não, é por conta da associação da própria atriz, né, para cima do atual governo que temos, cara. Eu não sei se você ouviu falar, mas depois dessa conquista aí, a Fernanda Torres recebeu um telefonema do nosso presidente Lula. Então, perfeitamente entendível que certas pessoas fiquem de braços cruzados. O pessoal não vai apreciar essa conquista da atriz, cara. O pessoal não vai parabenizar, não vai se sentir feliz porque ela ganhou, sim, um prêmio importante da história do cinema. E ainda digo mais, se ela ganhar a estatueta do Oscar, o pessoal vai se manter na mesma posição, no mesmo comportamento. O pessoal não vai comemorar, inclusive com certeza alguns vão praguejar. Porque por mais que você, esquerdista inocente pra cacete, possa achar que, mas ela tá ali pelo Brasil, apesar dela ser esquerdista, né? Ela tá ali pelo Brasil, ela tá representando o nosso país. Existem as associações, as quais o pessoal não vai deixar de lado. Não vai deixar de lado. Eles não vão forçadamente esquecer que ela é favorável a esse estado de coisas que o Brasil tá passando agora. Ela é favorável, cara. Tanto ela quanto a mãe, a Fernanda Montenegro, inclusive Montenegro não é o sobrenome real da Fernandona, né? Mas enfim, assim como Lima Duarte não é o nome real do ator Lima Duarte. Cara, eu nem deveria falar sobre isso, mas enfim, as pessoas não vão esquecer, cara, da associação, do elo qual esses artistas estão acorrentados. Então é isso, perfeitamente isso. Marcelo Rubens Paiva, que é um escritor relativamente conhecido. Eu lembro que ele havia entrevistado um escritor que eu gosto bastante. Eu posso falar aqui que o Marcelo Mirizola, ele é o único escritor brasileiro contemporâneo que presta. Essa aí é a minha opinião. Você pode imaginar completamente diferente, né? Você pode achar lá que o Cristóvão Tesa é o melhor escritor brasileiro. Você pode achar que aquele merda do Daniel Galera é o melhor escritor brasileiro. Você pode achar que a Thalita Rebouças é a melhor escritora brasileira, ok, cara, mas na minha opinião Marcelo Mirizola é o melhor escritor brasileiro contemporâneo, é o que a gente tem agora, né? E o cara, inclusive eu achava que o Marcelo Rubens Paiva era do Rio de Janeiro, né? Mas não, ele é de São Paulo. Isso aí por conta do filme, né? Ele havia sido entrevistado lá no Roda Viva. É claro que quando você é entrevistado pelo pessoal do Roda Viva, você vai se deparar com muitos esquerdistas também, né? Eu não lembro, inclusive eu não sou um espectador desse programa, né? Mas eu acho que em toda essa história você não teve uma bancada cuja presença de direitistas ali era constante. Eu acho que não. Mas aí tá.
Aí então o cara, ele havia sido perguntado pelo escritor Tony Farias, que é um sujeito militante negro, sobre o porquê do Marcelo não colocar também a situação dos negros que viveram naquela época do regime militar, né? Claro que dá para você esperar esse tipo de pergunta vindo de um racialista, né, claro, e o Marcelo, na resposta, havia se saído muito bem, né? Porque, como todo mundo sabe, a história do filme Ainda Estou Aqui, ela veio da vida do Marcelo. Ele contou a história da vida da família dele, dele. Então, naturalmente, o pessoal ficaria muito mais preocupado. O Walter Salles, que até pouco tempo eu achava que era um diretor isento, certo? Você pega aqui o filme mais famoso dele, que é o Central do Brasil, ali não tem nenhuma panfletagem ideológica partidária, cara, né? E é um bom filme, o Marcelo, ele deixou claro ali que, olha só, a história da vida da minha família, mas ela pode servir como uma porta de entrada para o pessoal fazer a história sobre os negros, né? Ele falou algo assim, o pessoal poderia aproveitar esse gancho aí para fazer a história, né, envolvendo os negros que viveram na época da ditadura militar. Perfeitamente. E, inclusive, eu confesso não ter checado, eu não sei se alguém fez algo parecido. Não sei se alguém fez uma série. É claro que, você pode pegar lá que o filme Marighella, né, que foi feito pelo Wagner Moura, que todo mundo sabe que é esquerdista para um cacete, ele colocou lá o Carlos Marighella como sendo negro, né? Foi interpretado pelo Seu Jorge. Só que o Marighella não é negro, cara. Ele não era negro. Sacou? Ele era branco. Ele era branco. Então não dá pra você contar. Mas fora isso aí, eu nunca, ainda não tinha visto. Vou falar aqui de novo, eu confesso não ter procurado. Eu não tinha visto nenhum filme, nenhuma série que retrata a vida de qualquer pessoa negra naquela época. E que enfoque, né, justamente a vida dela contra a ditadura militar. Eu não lembro disso aí. Mas o pessoal pode fazer à vontade, cara. Mas é claro que quando você idealiza um esquerdista fazendo esse tipo de coisa, ele tem muito mais possibilidade de deturpar, né? Quando você chama um regime militar de ditadura, você já está deturpando as coisas, cara, porque não foi uma ditadura. Tanto é que os esquerdistas tinham, e inclusive eu estou rememorando que o esquerdista Marco Antônio Villa, que é um historiador conhecido, famoso, né, ele comenta, né, e ele fez um livro para comentar, para desmistificar esse pensamento aí esquerdista de que era uma ditadura, a esquerda era massacrada, ela não tinha espaço em nada. Não, cara, a esquerda tinha espaço sim, ela teve espaço sim, sacou? Mas enfim, isso aí fica para outra história. E o Tony Reis, que fez uma autobiografia militonta pra cacete sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, claro que ele não perderia a oportunidade para falar uma merda a qual ele havia falado pro Marcelo Rubens Paiva. Porque, cara, o esquerdista, ele dá para você colocar essa mania de querer se pôr em constrangimento ou de pôr as pessoas em constrangimento por meio de algo o qual ele acredita como uma espécie de combustível para a vivência dele. E até de pensar o que não concerne com a realidade de pessoas negras, né? Tipo que na autobiografia que ele fez sobre a Carolina, ele colocou ela como se fosse uma ícone da militância negra, sendo que a Carolina, isso aí a partir do livro que eu vi dela, o mais famoso inclusive, né, chamado Quarto de Despejo, que comentava sobre a vida dela na favela, que ela inclusive catava papelão e tudo mais para sobreviver, ela morava em um barraco, certo? Ela de forma alguma demonstrou ter algum resquício de militância negra. Tá certo que em algumas situações ali ela comenta que uma negra, blá blá blá, mas ela não era militante negra, cara. Ela não era. Até porque naquela época você não tinha, aqui no Brasil, né, ao menos aqui em São Paulo, você não tinha tanta abertura para você, eu que seria um negro, né, vou me colocar aqui dentro desse grupo aqui que é militante negro, né, e tudo mais.
Inclusive isso aí veio dos Estados Unidos também, né? Mais uma coisa a qual a esquerdalha tratou de importar para cá para o Brasil, né? Então você não tinha isso lá nos anos 50, 60, aqui no Brasil, você não tinha isso aí, né? E mesmo assim, tanto o Tony Farias como diversas pessoas aí que fazem parte da militância negra brasileira de hoje colocam a Carolina Maria de Jesus como se fosse uma personalidade da militância negra, sendo que ela não era, cara. Ela não era. Assim como colocam abolicionistas, hein? Gente que, se vivesse hoje em dia, ele seria contra a militância negra, que era quem? O Luiz Gama. Cara, eu lembro de ter visto lá no centro de São Paulo uma escola lá, eu acho que era da Educafro, né? Os caras haviam pintado lá né, as, digamos assim, personalidades negras, né, todas juntas, né? Colocaram lá Marielle Frango junto com Luiz Gama, junto com a Carolina Maria de Jesus. Cara, não sei se ela estava lá. Eu acho que estava, né? Mas de qualquer forma, cara, são pessoas que tinham posições ideológicas diferentes, cara. Mas mesmo assim, a galera do movimento negro se apropria de tudo, né? Coloca os caras aí que, porra, lá em 1800 e tal, o sujeito não tinha nada a ver com esse pensamento racialista negro, certo? Que a galera tem hoje em dia, mas coloca hoje, né, o sujeito como se fosse, né, um militante da causa negra, como é o próprio Luiz Gama, sacou? Então é uma espécie de revisionismo, cara, que infelizmente a maior parte das pessoas não tá nem aí, mesmo as envolvidas em política, porque eu não vejo tanta gente da direita, né, preocupada com isso aí. Inclusive, quando isso acontece, gente negra que, cara, eu acho que até por ser negra, né, eu vou falar aqui alguns exemplos. Fernando Holliday, o cara que até pouco tempo era do MBL, mas que depois se transmutou em bolsonarista, né? Lá no Fio Diário, ele e tem outro lá chamado, não sei o que, Satier, né? Os caras são as pessoas que, digamos assim, especializadas em falar sobre cultura negra, né? Eu acho que é como se fosse tipo uma estratégia de, porra, a gente que tem uma bancada aqui em sua maior parte branca, a gente vai colocar esses dois para falar sobre cultura negra para não sermos acusados de racismo. Então seria uma espécie de salvaguarda. Porque, pô, você imagina, todo mundo branco ali, se não tivesse nenhum negro e as pessoas falassem sobre racismo e tudo, você não acha que o pessoal do movimento negro não cairia em cima deles? Com processo e tudo mais? Claro que fariam isso aí. Claro que fariam. Mas, mesmo assim, além da covardia, né, deles, porque eu acho que quando o sujeito se põe como pessoa pública, faz um canal de política, né, e quer falar sobre tudo envolvendo o termo, né, ele tem que colocar a cara para bater também no sentido de matar no peito esses processos, sacou? Então, além de ser uma covardia por parte do Marco Antônio Costa, que é o chefe ali do Fio Diário, né? Se bem que eu acho que ele divide essa chefia aí com Paulo Figueiredo Filho, que do que eu havia sacado, havia entrado com um aporte financeiro, né? E ele, além da covardia, você tem essa estigmatização, cara. Só pessoas negras da direita podem falar sobre o movimento negro, né? Podem desmistificar as mentiras deles. Aí, além de ser cômodo, é covarde, né? Como eu havia acabado de falar. Sacou? Mas enfim, cara, voltando pro Ainda Estou Aqui. A Fernanda Torres, ela sabe muito bem que muita gente não comemorou a sua conquista, cara. Certo? Mas eu acho que por ser uma pessoa da esquerda, talvez ela pense que, mas ao menos a maior parte das pessoas que não comemorou é da direita, é bolsonarista. Mas não, cara. Mas não. Ainda mais se você colocar que o povo que não é necessariamente partidário, né, ideológico, ele vai pender pro conservadorismo. Sempre isso. Né?
E aí tá, fora isso aí, né? Você saca também que a mídia, quando ela entra para exercer algum papel, é para também constranger a pessoa a qual havia sido agraciada, né, pelo prêmio, né? Porque eu li lá no... Cara, inclusive esse site é uma merda, mas eu tô lá de vez em quando, né? Chamado Notícias da TV, que, como eu já havia comentado aqui, ele é chefiado pelo Daniel Castro, um cara que é a favor da ditadura do Xandão, certo? Ele é a favor de tudo isso que está acontecendo, eu falarei isso na cara dele. A Fernanda Torres, além de ter ganhado 6 milhões em prêmios, né, ela foi presenteada com um procedimento cirúrgico chamado lifting. Procedimento cirúrgico, cara, ok. O pessoal deu a entender de que ela estaria feia, né? Que ela seria esteticamente feia, né? Cara, eu acho que, tipo assim, vou colocar como minha opinião pessoal. A Fernanda Torres, se você pegar, ela passa pela mesma situação vivida por aquela atriz, né? Também atriz chamada Gabs. Em algumas fotos ela tá feia, em outras fotos ela tá relativamente bonita. É praticamente a mesma coisa que a Gabs passa, cara. E se você pegar a Fernanda Torres da juventude, ela era bonita pra cacete, cara. Se você comparar, tinha um rosto um pouco mais rechonchudo. E ia falar secura, não. Esse desmanche do rosto, né, da pele dela, ela começou inclusive cedo, hein? E eu lembro dela ter sido entrevistada lá no Roda Viva, com certeza foi outras vezes. Mas, cara, eu acho que foi na primeira vez, né? Há décadas atrás. Ela já estava com o rosto em metamorfose, já estava se desmanchando a pele. Sacou? Mas antes disso aí, ela era muito bonita. Inclusive eu vou ler aqui a matéria, né, que fala que ela ganhou 6 milhões e um lifting, né? Aqui, o que está escrito aqui. Fernanda Torres ganha 6 milhões em presente por vitória no Globo de Ouro. Aí tá. Vencedora na categoria de melhor atriz em filme de drama, Fernanda Torres foi uma das personalidades a serem presenteadas com a cobiçada Bolsa do Globo de Ouro, um adereço de luxo repleto de mimos extravagantes, além de viagens de luxo e experiências privativas que custam mais de 500 mil, né? E isso aí você já compara com a situação do brasileiro de hoje em dia, sem contar o preço da picanha, é o preço de tudo, né, cara? O preço de tudo, aumentou pra cacete. Aí tá. A atriz também ganhou direito a um tratamento de lifting facial e rejuvenescimento de pele. Olha só. Você saca, meu irmão. Você saca como é que a situação tá completamente díspare, né, comparando justamente com a maioria dos brasileiros. Ela vai ganhar tudo isso, né? O pessoal, como eu já havia deixado claro, né, considera ela feia. É só você sacar o que exatamente seria um lifting, né? Eu vou ver aqui, ó. Aí você pega aqui o lifting, cujo nome, entre aspas, social é ritidectomia. É um procedimento cirúrgico usado para se eliminar as rugas na face e pescoço. Sacou? Então o pessoal considera ela feia, cara. Mas eu acho que, cara, na minha opinião pessoal, não acho tão feia assim. Como eu havia acabado de falar. A pele dela do rosto caiu com o passar dos anos. Não sei se usa alguma substância ilícita, né? Não sei se usa... Cara, eu acho que por ser ator, atriz, meio que as pessoas já podem aventar essa possibilidade, né, de uso, né, de drogas. Sacou? E o pessoal das artes cênicas, como todo mundo sabe, é liberal pra cacete. Liberal em diversos sentidos, né? Mas enfim, eu mesmo, eu não acho a Fernanda Torres feia, cara. Só que eu acho, e inclusive a Fernanda Torres está com quase 60 anos de idade, hein? Ela não parece estar com 59 anos de idade. Ela não parece. Parece estar com um pouco menos. Mas a Fernanda Montenegro não parece ter a idade que tem. A Fernanda Montenegro, ela tá inclusive mais bonita do que a própria filha, hein? Sacou? Não quer dizer que eu acho a Fernanda Montenegro uma milf, não, cara. Isso aí, aí já seria demais.
Mas enfim, finalizando. Cara, pessoal, boa parte das pessoas, inclusive eu até posso o que mesmo arremedar o que alguns esquerdistas falam, né? Ah, mas que o pobre não come dólar, o pobre não... Cara, mas o pobre come Globo de Ouro? O pobre come a estatueta do Globo de Ouro? Não. Sacou? Ele não come. Então é perfeitamente entendível, compreensível que boa parte das pessoas não vá comemorar essa conquista da Fernanda Torres, cara. Os papéis já estão estabelecidos. Então, cara, inclusive se você pegar na questão de suscitar rivalidades, né, contra tal grupo ideológico, a esquerda é a que mais faz isso. Então por que eles estão reclamando? Ah, porque eles são hipócritas, né? Sim, eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Só que, infelizmente, também você tem um certo defeito de consciência que faz com que essa galera se torne constantemente hipócrita. Porque um direitista não chega a ser tão hipócrita como esse pessoal da esquerda. Não chega a ser. Sacou? Não chega a ser, porque se o esquerdista fosse menos hipócrita, ele não ficaria chorando. Ah, vocês têm que comemorar. Não tem que comemorar porcaria nenhuma, cara. Se você pegar enquanto atriz, isso aí poderia, com certeza né? Uma realização pessoal da própria Fernanda Torres. Ok, parabéns para ela. Mas você pega todo um miolo que está sob essa cobertura aí, cara, você conclui que não vou comemorar. Eu não vou comemorar. Boa parte do povo não vai comemorar. Sacou? E a Fernanda Torres, ela quis estar desse lado da situação. Tanto ela quanto a mãe, né? Mas não quer dizer que, mas eu desejo mal a ela. Claro que não, cara. Eu não desejo. Até porque ela, tá certo que para você entrar em tais premiações você também tem que pagar, que foi o que aconteceu agora. Você tem que pagar. Mas, de qualquer forma, eu acho, né? Claro que se você colocar como parâmetro as escolhas do Oscar, né? Fica meio que controverso, especialmente quando o Oscar ele se dá a premiar produções e atores por conta de diversidade, né? Tipo o que aconteceu com diversas produções coreanas, produções chinesas, né? Produções... mas acontece que você está falando que o pessoal não pode premiar esses filmes asiáticos por convicção mesmo, sem envolver dinheiro, sem envolver questão ideológica. Claro que pode, cara. Claro que pode, mas infelizmente de alguns anos pra cá deu pra entender perfeitamente o porquê que a academia premiou esses tipos de filmes e de atores, cara. Foi pela diversidade, foi pela semelhança ideológica. Poderia ter envolvido dinheiro também? Sim. Mas você pega que houve um pouco mais do que isso aí, cara, do que a grana. Certo? Ainda mais porque a academia em si, assim como outras premiações, né? O pessoal ele tem muito mais tendência à esquerda do que ao direitismo. Tem muito mais, né? Claro que você coloca a questão da arte cênica, né? Ela sempre vai mais puxar a bandeira para a esquerda mesmo. Mas enfim, independente disso aí, a Fernanda Torres, ela deve ter conquistado esse prêmio aí também pelo seu mérito enquanto atriz, o seu desempenho. Eu não vou ver esse filme nunca, mas não queiram que as pessoas tenham de comemorar essa conquista, cara. Não queiram isso aí, porque os papéis já estão estabelecidos. Ô, Fernanda querida, Lula, um milhão de parabéns para você, querida. Lula, que tão bonito ver esse prêmio agora. Eu fico. Uma coisa tão linda para a cultura, para a
arte que foi tão atacada, Lula, uma coisa tão bonita. E durante a tua presidência, isso é uma coisa muito linda. Agora você, querida, você merece, já merecia antes. Eu fico imaginando como é que a tua mãe ficou. Imagina. Eu fico imaginando o orgulho da filha querida, da filha artista, da filha. Meus parabéns. O Brasil merecia isso. Obrigada. Você merecia isso. O Walter Salles merecia isso. É E isso mesmo. o filme merecia isso, querida. E a democracia Sabe? merece E esse sobretudo, isso acontecer para você, faltando 2 dias para a gente fazer o ato em defesa da democracia. Exatamente, em nome da Eunice Paiva. É isso, querida. Você... Uma mulher defensora dos direitos humanos, Lula. Isso. É muito simbólico. E você sabe que eu quero ver se a gente consegue transformar o 2025 num ano de defesa da democracia contra a extrema-direita, contra os fascistas, para a gente fazer a nossa juventude aprender o que é democracia, para ela saber o valor da democracia. Ensinou muito jovem a entender o que é viver no Estado sem direitos civis. É isso. É exatamente isso. Para que você saiba que eu e a Janja estamos muito, mas muito felizes, muito... É como se nós tivéssemos ganho o prêmio. Pelo carinho que nós temos por você, pelo respeito que nós temos pela tua carreira, pelo carinho que nós temos pela tua mãe, sabe? Então é uma coisa assim extraordinária, sabe? Não podia ter momento melhor para o Brasil receber com muito orgulho essa premiação, querida. Nós somos filhos de um Brasil que vale a pena. E no Brasil você tem na Janja e em mim, sabe, 2 fiéis admiradores, 2 fiéis amigos, 2 fiéis companheiros seus em todo e qualquer momento, querida. O mesmo digo eu. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Beijo imenso na Janja. Muito obrigado por esse telefonema e por esse carinho. Um abraço, querida. Um abraço, um beijo. Beijo, querida. Tchau, Estou muito feliz de você estar bem. Estou bem, graças a Deus eu estou bem recuperado. Muito feliz. É isso aí. Beijo, amado. Muito obrigado. Beijo, querido, e parabéns.